Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 045, preparatória para o concurso da Petrobras 2024. Nós vamos ver nesta aula o importante tema da matemática, a parábola. Então, vamos lá? Eu gostaria inicialmente de divulgar o meu e-book com todo o conteúdo para a Petrobras, obedecendo o edital rigorosamente. E você pode adquirir através do meu e-mail StackFix ou através da descrição que está no canal. Vamos resolver inicialmente um exercício que ficou no vídeo anterior pendente, proposto para você. Eu vou resolver agora aqui neste vídeo. Bom, toda vez que nós temos um ângulo e um lado, a gente pode calcular o valor do outro lado. Isso é óbvio, né? O seno de 60, todos nós conhecemos, né? O seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Raiz de 3 sobre 2. É o seno de 60 graus. Muito bem, além de tudo, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se este ângulo é um ângulo reto, e ele é, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é este cateto aqui, certo? Ele é o cateto oposto a este ângulo aqui. Tranquilo? Então, nós podemos calcular o valor de x. Por quê? Porque o seno de 60, ele é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X sobre a hipotenusa, que vale 10. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso, vale 10. Mas a gente sabe quanto é o seno de 60 graus. O seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Portanto, no lugar de 60, eu coloco raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Portanto, se eu multiplicar em cruz, eu passo 10 multiplicando raiz de 3, né? E a gente vai encontrar que valor para x? X é igual a 10 raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2. Tá certo? Passei o 10 multiplicando raiz de 3 e isolei o x. Mas 10 dividido por 2 dá quanto? 5, né? Portanto, o resultado desta conta, x, é igual a 5 raiz de 3. Pronto, calculei o valor de x, tá certo? Obviamente que o outro lado do triângulo poderia ser calculado também. O problema não pediu, mas eu poderia calcular este lado aqui pelo teorema de Pitágoras, né? Uma vez que eu já conheço x, conheço 10, faria a relação pitagórica e encontraria o valor deste outro lado. Tá certo? Mas, então, nós calculamos o valor de x que o problema pedia. Eu espero que você tenha entendido esse exercício, não achado difícil, porque, embora ele seja muito fácil, é uma possibilidade de você ter esse tipo de conhecimento para poder resolver um exercício do concurso da Petrobras. Então, vamos prosseguir? Bom, pessoal, aqui tinha um pequeno erro de digitação, né? Aqui eu tinha colocado 45 graus, eu estou arrumando para 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180 graus. Então, aqui é 30 graus esse ângulo, este aqui é 60. Tranquilo? E agora eu conheço o valor de h, né? h vale 9 raiz de 2. Com este valor e um ângulo, eu posso saber o outro lado. Vamos calcular inicialmente o valor deste c. Quanto dá o valor deste c? Nós sabemos que o seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa é o próprio c e o cateto oposto é esse h. Então, no triângulo ABH, certo? O c ele faz papel de hipotenusa. No triângulo ABH, certo? Neste triângulo aqui. Tranquilo? Ele faz o papel de hipotenusa. Muito bem. Agora, nós vamos calcular quanto é o valor de c desta hipotenusa. Usando que equação? Vamos usar o seno? Eu sei que h vale 9 raiz de 2. Então, eu vou escrever assim, que o seno de 30, que todo mundo sabe que vale meio, né? Seno de 30 é meio. Além disso, o seno de 30 ele é igual ao cateto oposto, que é o h, não é isso? 9 raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é o c. Tá certo? Portanto, se eu multiplicar em cruz, eu acho o valor de c. Quanto que daria o valor de c? Isso implica que c vezes 1 é 18 raiz de 2, não é isso? C vezes 1 é o próprio C, 9 vezes 2, 18.
18 raiz de 2, pronto, já calculei o valor de C, tá certo? Agora nós vamos calcular o valor do outro lado. Que outro lado a gente tem? O lado B, certo? E a gente vai usar o quê? O seno de 60, certo? Seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa, e nós vamos calcular o valor deste lado B. Muito bem. Quem é o seno de 60? Seno de 60, você tem que saber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Você sabia que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2? Não sabia? Sabia, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Além disso, ele é o quê? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Este lado aqui, que é o H, que vale 9 raiz de 2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é este lado aqui. A hipotenusa é o B. Em que triângulo? No triângulo AHC. No triângulo AHC, o B é a hipotenusa. Multiplicando em cruz, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que B vai ser igual a 18, o 2 vai multiplicar o 19, vai para lá multiplicando, e o raiz de 3 vai para baixo dividindo o raiz de 2. Então vai ficar, na verdade, eu estou isolando o valor de B. Uma outra maneira de eu escrever este resultado, e que talvez seja a forma mais correta de apresentar o exercício, é escrevê-lo desta maneira aqui, ó. Raiz é 18, raiz quadrada de 2 terços. Portanto, este é o resultado final do valor de B. 18 vezes raiz quadrada de 2 sobre 3. Eu espero que você tenha entendido esse exercício, que ele fique claro que seno de 30 e seno de 60 são valores que você tem que saber. Seno de 30 é meio e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E, além de tudo, que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Do ponto de vista geométrico, vale essa relação. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos prosseguir? Esse exercício, então, o EP1 e o EP2 ficaram pendentes do vídeo anterior. Eu estou resolvendo aqui neste vídeo, beleza? Agora, nós vamos começar um tema importante, né? A resolver um exercício envolvendo parábola, tá certo? Muito bem, esta é uma equação de parábola, é do tipo x², né? Então, igual a menos 8y mais 2. Então, a gente sabe que a equação reduzida de uma parábola, ela é desse tipo, né? X, ela pode ser escrita desse tipo, x menos x do vértice, beleza? Ao quadrado é igual a menos 2p, o quê? Y, menos y do vértice. Então, a gente sabe que esta é uma equação reduzida da parábola quando a gente tem a seguinte situação, uma parábola voltada para o y negativo. Este valor de y aqui, ó, né? E este valor negativo indica que a parábola ela tem esse formato, certo? Voltado para o y negativo. Eu não sei onde está essa parábola a princípio, tá? Onde está essa parábola eu não sei, mas eu sei que ela é de boca para baixo e voltada para o y negativo, certo? Boca para baixo e y negativo. Muito bem, vamos ver como a gente vai resolver esta equação para aquilo que ele está pedindo, tá certo? Muito bem, então a gente vai descobrir inicialmente qual é as coordenadas do foco e do vértice. Bom, vamos inicialmente, mais fácil achar as coordenadas do vértice. Vamos começar pelo item 2. O vértice, ele tem coordenadas. O vértice, ele tem que coordenadas? Este número aqui, ele indica a coordenada do vértice. É sempre assim, x menos x do vértice. Então, o menos está comparado com o menos lá, então o x do vértice só pode ser 4. Tá? É sempre o número que está na frente do sinal negativo. Porém, aqui é um número positivo, né? Mas eu posso transformá-lo numa coisa desse tipo, né? Ó. Então, o mais 2 pode virar menos 2. Então, ele vai estar na frente do menos e o sinal dele vai ser menos 2. Então, nós temos que o y do vértice é menos 2. Então, essa é a maneira
deu a entender quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Ele é um dos pontos do vértice. Muito bem. Agora, como é que eu faço para achar o y do vértice? Eu tenho que pegar, trocar o sinal. Então, se ele é mais 2, ele vira menos 2. Se ele é menos, eu coloco o sinal que está lá. Portanto, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho menos 2. Achei as coordenadas do vértice, 4 e menos 2. Portanto, este exercício ele está certo. Tá ok? Eu vou colocar o xzinho no certo. Tranquilo? O que você achou dessa maneira da gente encontrar as coordenadas do vértice? Né? É sempre assim. Se está com sinal negativo, por exemplo, uma coisa do tipo assim, x menos 7. Né? Eu sei que o vértice ele é 7. Se eu tiver x mais 7, o vértice ele vai ser menos 7. Tá? Então, é sempre olhando o que está na frente do sinal negativo. Então, ele vai ser a raiz. Tá? Então, na verdade, o ponto do vértice é esse e o menos 2, porque aqui está mais. Eu espero que você tenha entendido como determinar as coordenadas do vértice, porque isso é muito importante, encontrar as coordenadas do vértice. O vértice ele é, portanto, 4 e menos 2. Agora, nós vamos trabalhar para achar o foco. Para achar o foco, eu preciso achar o valor de P e de P sobre 2. Aí você vai falar, mas professor, o que é isso? Toda vez que eu tenho uma parábola, eu vou abrir uma janela aqui. Toda vez que eu tenho uma parábola, ela tem um vértice, que a gente chama de V, e tem um foco, que a gente chama de F. Essa distância entre o foco e o vértice, a gente chama de P sobre 2. Muito bem. De tal maneira que P sobre 2 mais P sobre 2, isso dá P. Meio tijolo mais meio tijolo dá um tijolo. Então, eu tenho um outro P sobre 2 aqui, que faz parte da parábola, eu tenho que considerar que é a reta diretriz, que também dista P sobre 2 do vértice. Então, se eu desenhar uma reta aqui, essa reta é chamada de reta diretriz. Tá? Vamos chamar de reta diretriz. E, na verdade, ela dista. O que é dista? Ela dista do vértice, ela tem uma distância do vértice também de P sobre 2. De tal maneira que a distância entre a reta diretriz e o foco é que a gente chama de P. Então, P é igual à distância do foco à reta diretriz. Tá certo? A reta D. Então, essa distância a gente chama de P. Beleza? E o que vem a ser P sobre 2? É a metade de P. P sobre 2 pode ser considerada a distância da reta D até o vértice, bem como a distância entre o foco e o vértice. Então, P sobre 2 é a distância, uma das distâncias é a distância entre V, que é o vértice, e o foco F. Eu espero que você tenha entendido essa notação, porque toda vez que eu escrevo uma parábola do tipo x menos x do vértice ao quadrado igual a menos 2p y menos y do vértice, você entenda que aqui são as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice que a gente já encontrou. Tudo bem? E agora nós temos que comparar isso aqui com a equação dada. Menos 2p vai ser comparado com o menos 8 lá que ele deu, certo? Então, se ele põe aqui na frente um menos 8 na frente desses parênteses, eu tenho que dizer que menos 8 é igual a menos 2p. Então, vamos voltar ao exercício. Nós vemos aqui na frente que ele tem um menos 8 aqui, né? Então, eu escrevo a forma geral da parábola, que entra um menos 2p aqui, ó, certo? Nessa situação. Então, vamos ter que trabalhar, achar o P e achar o P sobre 2. Muito bem. Isso é bastante simples, né? Então, você tem que menos 2P é igual a menos 8. Tá vendo essa relação aqui? Certo? Eu vou comparar o menos 2P, que é da forma geral, está em todos os livros, em todas as apostilas, no meu e-book, etc., que o menos 2P ele vai ter que ser comparado com o menos 8. Então, vamos escrever isso. Menos 2P da teoria envolvendo parábola é igual
a menos 8, que é uma aplicação para esse exercício. Pode ser que na prova ele dê menos 10, ele dê menos 12, ele dê menos 4, enfim. Não sei o que ele vai escrever ali. Ou inclusive só o menos, né? Seria menos 1. Aí ficaria menos 2p igual a menos 1. Não importa, você tem que comparar o menos 2p com o número que está na frente dos parênteses ou dos colchetes ali. Muito bem, o que eu tenho que fazer aqui inicialmente? Multiplicar os dois lados por menos 1. Eu vou trocar o sinal dos dois lados, então eu vou dizer o quê? Que 2p é igual a 8. Tá ficando fácil, né? Para achar o valor de p. O que eu tenho que fazer com esse 2? Eu vou passar o 2 para baixo, dividindo para o lado direito. Portanto, p é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Eu descobri que o p é igual a 4. O que vem a ser o p? A distância, né, do foco até a reta diretriz, né? A distância do foco à reta diretriz é 4. Mas quem é p sobre 2? P sobre 2 tem dois significados, né? Como a gente viu. Se P é 4, P sobre 2 é a metade. Daqui para cá eu peguei a metade, daqui para cá eu pego a metade, né? No lugar de 4 eu colocaria 4 sobre 2, que dá 2. Então eu sei que P sobre 2 vale 2, a metade de P. P sobre 2 é a metade de P, mas P é 4, portanto, eu sei que P sobre 2 é igual a 2. A distância do foco até o vértice. Eu já descobri, eu vou fazer um desenho aqui, eu já descobri que o vértice ele é 4 e menos 2. Ah, professor, eu não me lembro. X menos x do vértice seria x menos 4, portanto, o x do vértice é 4, y menos y do vértice. Então, o y do vértice é menos 2. Eu tenho que trocar o sinal aqui, porque aqui é mais. Tranquilo? Então, eu já achei o vértice. O vértice, eu vou fazer o desenho dele. Eu tenho que andar 4 unidades para a direita e descer 2. Como é que eu faço isso? Vamos pegar a unidade desse tamanho. 1, 2, 3, 4. Pronto, andei 4 para a direita. Agora eu tenho que descer 2. 1, 2. O que é descer 2? Eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu faço pontilhadinho aqui e faço um ponto aqui. Este ponto é o vértice da parábola, certo? O vértice da parábola. Muito bem, então a parábola vai ser uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Beleza. O vértice da parábola. Tranquilo. Agora, eu já sei que o vértice é aqui. Essa distância vale 2, né? Aqui é menos 2. Quanto que é essa distância? Essa distância é 2 unidades. Porque do 0 até o menos 2, em termos de distância, eu tenho 2 unidades. Mas a 2 unidades que eu sei é P sobre 2, que vale 2. Conforme nós descobrimos aqui. Que P sobre 2 vale, né? Que P sobre 2 vale 2. Então, o que eu posso dizer agora? Que eu posso traçar a reta diretriz, tá certo? A reta diretriz e o foco. Então, eu vou traçar a reta diretriz em preto, tá? A reta diretriz é essa reta aqui, ó. Ela dista do vértice P sobre 2. Então, eu vou fazer aqui, tranquilo, vou chamar essa reta diretriz de D. Aí você fala, professor, por que você desenhou essa reta em vermelho aí, em cima do eixo X? Porque a reta diretriz, ela dista P sobre 2 do vértice. Então, ela tem que estar aí, certo? Ela é paralela ao eixo horizontal e ela dista P sobre 2 do vértice. E P sobre 2 é igual a 2 unidades, tá? Se ela distasse uma unidade, eu ia fazer a reta diretriz exatamente aqui. Se ela distasse uma unidade do vértice. Mas não é o que está, a distância não é. A distância, ela na verdade, ela é 2. Então eu tenho que fazer ela em cima. Muito bem, agora qual a distância entre o vértice, qual a distância entre o vértice e o foco? Qual é essa distância? Na verdade, o foco está aqui, certo? Que eu vou chamar de F. E essa distância, conforme nós vimos no slide anterior, ela é P sobre 2, que também vale 2.
Então, este foco, ele desce, na verdade, 4 unidades. E anda 4 para a direita. Tá certo? Então, ele desce 4 unidades. Aí você vai falar, mas por quê? Porque ele tem que ter uma distância de P sobre 2 do vértice. Foco e vértice tem uma relação de P sobre 2. Aqui, em todos os exercícios, a distância entre o foco e o vértice é sempre P sobre 2. Tá? E P sobre 2, nesse nosso exercício, ele vale 2 unidades. Portanto, eu descobri que o foco ele tem as coordenadas conhecidas, né? Ou seja, aqui é 4, ele anda 4 unidades para a direita e desce 4. Portanto, isto aqui também está certo, gente. O foco ele é 4 e menos 4. Ele anda 4 unidades para a direita e desce 4. Portanto, isso aqui também está certo. Tá certo? Agora, qual é a reta diretriz? A reta diretriz é sempre y igual a 0. Isso também está certo. Por quê? Toda reta que está em cima do eixo x, a gente diz que ela é y igual a 0. Então, esta é a reta y igual a 0. Tá? Se você tivesse o diagrama do eixo cartesiano aqui, xy, tá? Passando pelo 1, tá? Então, a gente diz que essa reta diretriz ela é y igual a 1. Se ela passasse pelo menos 7, a gente diz que a reta diretriz seria y igual a menos 7. Tá? Então, é assim que funciona o esquema. Se a reta diretriz passa em cima do eixo x igual a 0, a gente diz que é y igual a 0. Ou seja, qualquer x que você pegue, a distância ao gráfico é sempre 0. Essa é a maneira da gente trabalhar com a parábola. Então, aqui eu fiz um exercício de parábola em que a reta diretriz está em cima do y igual a 0. O que mais que eu fiz esse exercício? O que mais que tem de conhecimento? Você tem uma parábola de boca voltada para baixo, na direção do y negativo. Portanto, a gente fica com um sinal de negativo no sinal de 2p. Então, 2p tem o sinal de menos. Se a boca fosse para cima, eu ia escrever 2p igual a 8. Tá certo? Ela teria que colocar o sinal mais 8 ali. Então, essas são as condições de você estudar e que certamente deve cair o universo envolvendo parábola. Tá certo? Eu espero que você veja esse vídeo de novo, estude os exercícios envolvendo parábola, porque com certeza vai cair, tá certo? Bom, pessoal, encerramos então a aula 045 envolvendo o importante tema de parábola. Qualquer dúvida você pode escrever para o meu e-mail, tanto para os exercícios de geometria plana, solicitação de exercícios. Não tem problema, a gente pode fazer aqui exercícios focados para a Petrobras. Por mais complexos que eles possam parecer, por menos que você entendeu, traga a sua dúvida e a gente pode discutir aqui num vídeo. Um abraço a todos e até mais.